Bom dia, oitavo ano, mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é segunda-feira, 14 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos dando continuidade hoje à aula de semana passada, que nós estudamos sobre dispersão da população mundial e migrações. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre algumas grandes dispersões humanas, desde o século XV até o século XXI. O foco da nossa aula de hoje é sobre os refugiados, onde nós iremos ver um pouco sobre os refugiados e deslocados internos no nosso mundo atual e também o Brasil e os refugiados. Vamos lá para mais uma aula. Deslocados internos no mundo atual. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, no mundo, em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas encontravam-se na seguinte situação: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países aguardando o reconhecimento da condição de refugiado. Do total de 22,5 milhões de refugiados contabilizados em 2016, sem considerar os refugiados palestinos, calculados em cerca de 5,2 milhões, resultantes de conflitos com israelenses iniciados em 1948 e que continuam até os dias atuais, cerca de 66% de apenas 5 países. Nós temos a Síria com 1,5 milhões em decorrência de uma guerra iniciada em 2011 e não terminada até meados de 2018. Temos também Afeganistão com 2,7 milhões e Iraque com 4,2 milhões. Também em decorrência de guerras e conflitos internos que se prolongam de forma indeterminante desde o ano de 1979. Temos também o Sudão do Sul com 1,4 milhão por causa de conflitos internos. Temos a Somália com 1,1 milhão devido a conflitos internos também interminentes desde os anos de 1960. Do norte da África e da África subsaariana, países ao sul do deserto do Saara, refugiados embarcados no litoral africano do Mar Mediterrâneo se deslocam em direção ao sul da Europa, em embarcações frágeis e superlotadas nas quais acidentes são frequentes. Fogem de conflitos locais que acontecem onde eles moram, de governos autoritários e sem segurança jurídica e da pobreza extrema. Nós temos aí na figura 6 um exemplo disso, de refugiados africanos cruzando o mar Mediterrâneo com destino à Europa no ano de 2017. A imagem é pequena, mas dá para perceber o perigo que essas pessoas correm ao se refugiar sem nenhuma segurança em alto mar. Quanto aos deslocados internos, que é o que acontece dentro de um mesmo país, somaram 40,3 milhões em 2016. A guerra na Síria deslocou mais de 6,6 milhões de pessoas em seu território. No Iraque, cerca de 4,4 milhões e no Sudão do Sul, 1,4 milhão de pessoas se deslocaram dentro do próprio país buscando proteção. Vê-se assim que após milhares de anos de história da humanidade, o ser humano continua cometendo os mesmos erros do passado. Esses erros podem ser as guerras, os conflitos por disputa de poder, a intolerância religiosa, étnica e cultural e outras contradições. Em muitos casos e situações, vê-se que em pleno século XXI não aprendeu a conviver com as diferenças. A diversidade cultural de povos, etnias, nações e grupos sociais não deve ser motivo de violência, discriminação e preconceitos, mas ser considerada riqueza, pois é nela que nós encontramos a unidade da humanidade. O Brasil e os refugiados. Até o final do ano de 2016, o Brasil reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades, ou seja, de 82 países diferentes.
Entre as nacionalidades dos refugiados reconhecidos, inclui-se sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos e angolanos. Vamos ver aí no quadro 2. No quadro 2, nós vemos a situação dos refugiados no Brasil no ano de 2016. Nós temos os países de origem, de onde esses refugiados saíram. Nós temos as solicitações de refúgio, que são as solicitações de pessoas para permanecerem no país. E nós temos as solicitações deferidas, que são aquelas pessoas, a quantidade de pessoas que conseguiram ser refugiada no país. Exemplo, Angola tem a solicitação de 1.353 países e dessa quantidade, 26 já foram deferidas e podem morar no país. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos, que somavam no final desse ano 3.375 pessoas. A crise política e econômica que atinge a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e assim instalar no estado de Roraima. Nós temos aí a figura 7, onde nós podemos identificar venezuelanos recém-chegados ao Brasil. Eles aguardam para ser atendidos na Polícia Federal em Boa Vista. Aí nós podemos ver uma foto do ano de 2017. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.